Olá pessoal, hoje vamos falar sobre o Manchester United, um dos mais renomados clubes de futebol do mundo. Não perca a oportunidade de conhecer mais sobre a história e os jogadores que marcaram época. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar o vídeo para que possamos continuar trazendo mais conteúdos incríveis para vocês. Vamos lá! O Manchester United Futebol Clube é um clube inglês, sediado em Trafford, na região metropolitana de Manchester, sendo um dos times mais populares e mais bem-sucedidos da Inglaterra e do mundo. É conhecido como Diabos Vermelhos. Em muitos lugares, é referido como o Manchester ou apenas como o United, assim referido pela grande maioria dos fãs. Manchester United é um dos clubes de maior sucesso na Inglaterra, tendo ganho 38 títulos importantes desde que Sir Alex Ferguson tornou-se treinador em 6 de novembro de 1986. Em 1968, se tornou o primeiro clube inglês a vencer a Copa dos Campeões, atual Liga dos Campeões, batendo o Benfica por 4-1, ganhando a segunda Liga dos Campeões em 1999, e a terceira em 2008. O United ultrapassou o seu rival Liverpool em conquistas no ano de 2011, ao atingir a marca de 19 títulos do campeonato inglês. Inicialmente um clube de média expressão no futebol inglês, tem sua história de conquistas confundida com a trajetória longeva de dois técnicos pela equipe, ambos escoceses e agraciados com o título de Sir após fazerem o clube conquistar a Europa, Matt Busby, que treinou o United de 1945 a 1969, além de um pequeno período de dezembro de 1970 ao início do verão de 1971, e Alex Ferguson, o maior técnico da história do clube, treinou o clube de novembro de 1986 a maio de 2013. Desde a década de 1990, o clube tem sido um dos mais ricos do mundo e com a maior receita entre todos os clubes de futebol. Em fevereiro de 2012 foi classificado como o clube mais rico e valioso em qualquer esporte, com um valor estimado de 490 milhões de euros, 1,1 bilhão de reais. O Manchester United foi um dos fundadores do extinto G14, grupo dos principais clubes do futebol europeu, e da sua substituta, a Associação Europeia de Clubes. O clube foi eleito pela FIFA o 2 graus maior clube de futebol do século XX, o primeiro entre todos os clubes ingleses. O time de Manchester é o segundo maior vencedor da Inglaterra, ficando atrás apenas do Liverpool. Foi fundado em 1878 como Newton Heath Lyr Futebol Clube, sendo o time dos operários do depósito da Lancashire and Yorkshire Railway no distrito de Newton Heath. Entrou, juntamente com outro time de Manchester, um certo Ardwick FC, para a Liga de Futebol Inglesa em 1892, mudando de nome no ano seguinte para apenas Newton Heath Futebol Clube. O nome Manchester United Futebol Clube veio apenas em 1902, quando o time, à beira da falência, conseguiu reestruturar-se com investimentos de John Henry Davis, empresário cervejeiro que comprou a equipe, sendo seu presidente até sua morte, em 1927. Foi de Davis a sugestão de alterar o uniforme, verde e dourado, que dividiam a camisa, foram substituídos por vermelho e branco. Na temporada de 1905 a 1906, conseguiu promover-se para a primeira divisão. Aproveitando-se de uma punição imposta ao outro time da cidade, o ex-Ardwick, que, desde 1893 passará a chamar-se Manchester City, que estava pagando a seus jogadores salários superiores ao teto imposto pela Associação Inglesa de Futebol, o United provocou um primeiro atrito com o clube que seria seu rival, contratou alguns dos jogadores dele, suspensos até o ano novo de 1907. Dentre eles, o grande destaque do City, o bruxo galês Billy Meredith. Na primeira temporada com um elenco cheio de ex-jogadores do outro time, o United conquistou seu primeiro título no campeonato inglês. Na temporada seguinte, a de 1908 a 1909, vieram os primeiros títulos na Supercopa da Inglaterra e na Copa da Inglaterra. Uma nova conquista só viria na de 1911 a 1812, com o segundo título no campeonato inglês. Na temporada marcou a inauguração do novo campo, Old Trafford. Entretanto, a partir dali a equipe entrou em declínio, até sofrer seu primeiro rebaixamento, em 1922. Promovida novamente em 1925, voltaria a cair em 1931. Em decadência na época, uniu-se ao concorrente Manchester City, em situação não muito melhor, para vetar a inclusão de um terceiro time da cidade na Liga Inglesa, o Manchester Central, clube surgido de dissidentes do mesmo City, revoltados com a saída deste da Zona Leste após perder seu estádio no local em um incêndio. Apesar de apoio popular ao Central, United e City conseguiram impor seu veto e a nova equipe fechou as portas em 1932. A era Ferguson. Antes da chegada de Ferguson no fim de 1986, o United detinha de 7 títulos no campeonato inglês, sendo o quarto maior vencedor do torneio,
igualado ao Aston Villa, e atrás de 8 conquistas de Arsenal e Everton e 16 do rival Liverpool. Os 3 últimos ganhariam posteriormente mais 5, uma e 2 vezes, respectivamente. 20 anos depois, o decadente clube que vivia de glórias passadas teria, ainda contando-se apenas títulos no campeonato, 12 novos troféus, sendo seu maior vencedor, superando seu rival Liverpool e com a diferença em relação ao Manchester City mais que triplicada. Tornou-se uma marca mundial e clube mais rico do mundo. Alex Ferguson chega já impondo a disciplina que o caracterizaria e consegue fazer o United encerrar a temporada a salvo, em 11º. Para a temporada seguinte, manda trazer de sua Escócia natal o atacante Brian McLeary e o goleiro Jim Leighton, além de Steve Bruce. O time consegue terminar em segundo. A satisfação não é total por o título ter ficado com o rival Liverpool, 9 pontos à frente. O United, entretanto, não engata, nem com a volta de Hughes do exterior. Ferguson só saboreia seu primeiro título como técnico do clube em 1990, ao vencer a Copa da Inglaterra na final contra o Crystal Palace, após turbulenta temporada em que esteve próximo da demissão após humilhante derrota por 1-5 no derby contra o City. O título da Copa credencia o time a disputar a Recopa Europeia na temporada de 1990 a 1991, em que o time fica em sexto no campeonato inglês, já com crias novas como Dennis Irving, Paul Ince, Lee Sharpe e Ryan Giggs, este um jovem galês que Ferguson descobrira na base do rival City 3 anos antes e trouxera imediatamente para Old Trafford. O time chega à decisão do segundo troféu europeu em relevância. Pela frente, o favorito Barcelona, então campeão espanhol, de Ronald Koeman, Michael Laudrup, Júlio Salinas e Andoni Goicoechea. Os Red Devils ganham por 2-1, com 2 gols do já veterano Hughes. Ferguson promete que na temporada seguinte, virá o aguardado título inglês. Para ela chegam 2 novos futuros ídolos, da Dinamarca, o goleiro Peter Schmeichel, da então União Soviética, o meia ucraniano de origem lituana Andriy Kanchelskis, que ficaria mais conhecido como Andrei Kanchelskis. O time, que em novembro vence o tira-teima com o campeão da Copa dos Campeões, o Estrela Vermelha, na Supercopa Europeia, vence pela primeira vez a Copa da Liga Inglesa e lidera boa parte da nova liga, mas nela o título fica com o rival Leeds United, de volta à primeira divisão havia 2 anos, reacendendo a rivalidade entre os dois United. Apesar do sucesso na temporada de 2012 a 2013, ela acabou marcada pelo anúncio da aposentadoria de Sir Alex Ferguson, após 27 anos no comando do clube. No dia 8 de maio de 2013, após várias especulações, o Manchester United anunciou que Sir Alex iria se aposentar e não seria mais treinador da equipe após o término da temporada. Foi daí que o Manchester United começou a ir à desgraça, quando foi sucedido por David Moyes, ex-treinador do Everton. Ao fim desta era, foram 38 títulos, sendo 13 Barclays Premier League e 2 Liga dos Campeões da UEFA. Espero que tenham gostado de conhecer mais sobre o Manchester United. Se você é fã do clube ou simplesmente ama futebol, não deixe de curtir, comentar e compartilhar o vídeo com seus amigos. Quem sabe vocês possam discutir e trocar opiniões sobre o clube. Obrigado por assistir e até a próxima!